Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, o parlamento russo abriu caminho hoje para aprovar um texto com duras penas de prisão e multas para quem publicar o que eles consideram informações falsas sobre as Forças Armadas em meio a mais uma medida de repressão interna à invasão da Ucrânia. Outra emenda aprovada em unanimidade contempla punições para quem pedir sanções contra a Rússia. O texto, acessível no portal da Duma na internet, pretende aumentar a estabilidade da economia russa e proteger os cidadãos contra as sanções. Os países ocidentais tomaram medidas sem precedentes contra a Rússia, o que causou uma queda vertiginosa do rublo e uma fuga massiva de empresas estrangeiras com negócios no país. A lei dá ao governo a capacidade de aumentar as aposentadorias e o salário mínimo se necessário. Também inclui a possibilidade de moratória nas inspeções de pequenas e médias empresas em 2022 e até 2024 para empresas de tecnologia da informação. Ao ser questionado sobre o assunto na coletiva de imprensa diária, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que a economia russa está em um ambiente agressivo. E ainda falando sobre o assunto, as sanções internacionais contra Moscou por causa da invasão da Ucrânia extrapolam fronteiras e parcerias. O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, apoiado pela China, anunciou que suspendeu os negócios vinculados à Rússia e Belarus. Em comunicado, a instituição afirmou que, no melhor interesse do banco, a administração decidiu que todas as atividades estavam sob revisão. O banco acrescentou que monitorava ativamente a situação na Ucrânia e que a administração faria o máximo para garantir a integridade financeira dos afiliados. A instituição financeira multilateral, ideia do presidente chinês Xi Jinping, foi inaugurada em 2016 para contra-atacar a influência do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, mas seus ativos são muito inferiores. A Rússia está entre os membros fundadores com uma participação de 6% em suas operações e uma cadeira na direção. De fato, o país é o terceiro acionista depois da China e da Índia. O novo Banco de Desenvolvimento, com sede em Xangai e fundado na mesma época e por razões similares, também anunciou que colocou as novas transações da Rússia em espera. Em meio à guerra, um hospital no norte da Ucrânia celebra a vida. Mais de 40 bebês nasceram desde a semana passada em um abrigo subterrâneo na maternidade de Chernigov. Tudo correu bem, mas eu quero paz, silêncio e calma. Entre bombardeios e sob grande estresse, elas tiveram que se proteger dormindo neste bunker dentro do hospital. Eu tinha uma cesariana planejada. Isso aconteceu entre os ataques aéreos. Eu morreria se estivesse nas trincheiras. Simplesmente não poderia dar à luz sem assistência médica. Claro, sou mãe e estava preocupada, mas sou uma pessoa religiosa e acho que este é um lugar sagrado. A Ucrânia também é um lugar sagrado. Deus nos proteja. Agora vamos para casa e lá também temos ataques aéreos. Então precisamos ir para um porão frio. É assim. E é por isso que estamos mais seguros aqui do que em casa. De acordo com a Agência da ONU para os Refugiados, mais de 1.200.000 pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos. Mas neste hospital ainda há esperança para as vidas que estão apenas começando. Quero que meu filho more em um bairro bonito e iluminado. Sempre gostei de estar na Ucrânia. Alguns não estão satisfeitos com o padrão de vida, mas eu gosto de tudo aqui. Não quero ir para outro país. Esta semana, o Acnur lançou um apelo de emergência para arrecadar 1 bilhão e 700 milhões de dólares para ajudar pessoas exiladas ou deslocadas pela guerra. E aqui no Brasil, a Anvisa recomendou ao governo facilitar as regras para passageiros vindos da Ucrânia. A orientação é referente às condições sanitárias impostas pela pandemia.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou à Casa Civil da Presidência da República que as condições de entrada no Brasil sejam flexibilizadas para as pessoas que retornam da Ucrânia, seja em voos de repatriação ou por outros meios. Com isso, a Anvisa reconheceu a situação excepcional humanitária decorrente de estado de guerra na Ucrânia. A agência afirmou que a prioridade deve se voltar ao acolhimento e ao resgate imediato das pessoas provenientes das regiões de conflito. A agência destacou que a exigência de comprovação de vacinação, de testagem pré-embarque e preenchimento da declaração de saúde do viajante devem ser dispensados neste caso. Mas recomendou o uso de máscaras de proteção por todos os viajantes, inclusive pela tripulação durante todo o voo. Nos casos em que passageiros apresentem sintomas de Covid durante o voo ou testem positivo para identificação do vírus SARS-CoV-2, a orientação é de que eles sejam acomodados de modo a manter o distanciamento possível dos demais passageiros e a realização de quarentena pelos não vacinados na cidade de destino final. A agência ainda sugere que a testagem, mesmo não sendo obrigatória, seja realizada sempre que possível, antes, durante ou até mesmo no momento da chegada do voo em território nacional. Também deve ser oferecida a possibilidade de imunização aos que ainda não estiverem vacinados. E falando sobre coronavírus, resultado positivo em testes de Covid fica abaixo de 15% em laboratórios particulares. O relatório divulgado por uma rede de saúde privada indicou o menor percentual de positividade desde dezembro do ano passado. O levantamento realizado pela DASA indica uma queda de 9% na taxa de resultados positivos nos testes de Covid-19 realizados em seus laboratórios. Na comparação entre o período de 23 de fevereiro a 1º de março, com a semana anterior de 16 a 22 de fevereiro, o percentual de positividade caiu de 23,63% para 14,59%. Segundo o relatório, a taxa atual é a menor desde 27 de dezembro, antes do pico de infecções causado pela variante Ômicron, quando a positividade foi de 12,44%. Além disso, o volume de testes realizados pela rede no país registrou uma queda de 26%. A maior queda foi registrada no estado de São Paulo, no Distrito Federal e na região sul do país, onde foi observada uma diminuição de 10 pontos percentuais na positividade, seguida da região Nordeste, que registrou queda de 8%. No Norte, a queda foi de 7 pontos e no Centro-Oeste, de quase 5%. E antes de encerrar, olha só, o PIB do Brasil fechou o ano passado em alta de quase 5% e superou as perdas de 2020. O país avançou 0,5% e saiu da recessão técnica no último trimestre de 2021. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 4,6% em 2021 e o país saiu da recessão técnica no quarto trimestre. A taxa de crescimento no ano passado foi a maior desde 2010, quando houve expansão de 7,5%. Em valores correntes, o PIB chegou a 8 trilhões e 700 bilhões de reais. Segundo o IBGE, o resultado ficou em linha com o esperado pelo mercado e vem após o tombo histórico de 3,9% com a pandemia em 2020. O avanço recuperou as perdas de 2020, quando a economia brasileira encolheu 3,9%. O crescimento da economia brasileira em 2021 foi puxado principalmente pela recuperação do setor de serviços, em meio ao avanço da vacinação e flexibilização das medidas de restrição para conter a propagação do coronavírus. A indústria também apontou alta e, junto com os serviços, representam 90% do PIB do país. Outras atividades que contribuíram com o PIB em 2021 foram consumo das famílias, consumo do governo, investimentos, a exportação, importação, construção civil e comércio. Por outro lado, a agropecuária teve uma leve queda de 0,2%.
E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.